um descolamento seroso na retinografia, um vazamento com um descolamento seroso, aqui a gente consegue ver a borda, peridiscal. Japi, Então, oi. Licença. Tem uma pergunta aqui para você. Como diferenciar a neovasculopatia associada à placa coroide da membrana vascular secundária serosa crônica? O principal foi como eu disse. A serose crônica normalmente tem um sinal gravitacional, ou na angiografia fluorescênica ou na autofluorescência. Um escorrido, né? Do escorrido, ou da calha. Quando não tem, tá, vou voltar até aqui. Perdão, calma aí. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Só para tirar essa dúvida. Quando, como aqui a gente está vendo, quando não tem, vamos supor que tivesse uma serosa, e às vezes a serosa, é difícil a serosa crônica não ter escorrido. Muito difícil. Mas às vezes ela pode não ter, e só ter essas áreas meio que crônicas de descompensação com vazamento e do epitélio pigmentado. Aí é muito difícil você dizer se é o neovaso associado à placa coroide ou o neovaso secundário à serose. Aí tudo bem. Aí você tem que investigar um pouco mais. Geralmente a endocenina da serosa tem uma hiperpermeabilidade maior do que na neovasculopatia associada à placa coroide. E aí tem outras maneiras de diferenciar. Mas quando tem, a serosa normalmente tem um escorrido e a neovasculopatia não tem. Então, voltando para a polipoidal, isso aqui é um clássico, batendo o olho nisso, né? Aqui é a endocenina com pólipo. E aqui esses PEDs múltiplos e todos altos, thumb-like, até que se prove o contrário, isso é uma polipoidal. Vejam que aqui a gente tem um PED thumb-like, tem a double layer, tem paquivaso. E a coroide espessa. E aqui na endocenina, o pólipo. Então, isso é um quadro clássico de polipoidal. Já a escavação focal da coroide é dessas alterações das paquicoroidopatia, junto com a síndrome de paquicoroide peripapilar, a mais rara. Mas não é tão rara que a gente não veja. Tenho certeza que depois de ver a aula, e depois de ter discutido N vezes artigos e tudo, aulas com a gente, vocês já viram escavação de coroide. É uma frase que eu falo clássica, que o pessoal conhece, a gente só cumprimenta na rua quem a gente conhece. Então, se não conhece a escavação, não faz o diagnóstico. A partir do momento que conhece, faz o diagnóstico. A escavação coroidiana, a escavação focal de coroide, primeiramente, ela acontece na ausência de um estafiloma posterior ou de qualquer ectasia escleral. É uma coisa à parte. Então, se você tem um estafiloma ou uma ectasia, são alterações congênitas, anatômicas, que elas mesmas podem dar escavações na coroide. Mas aí a gente está falando da escavação coroidiana focal idiopática associada à placa coroide. É outra coisa. Normalmente, pacientes jovens, a grande maioria achado de exame. São pacientes assintomáticos. Tá? A grande maioria. Vocês não vão ver o paciente chegando reclamando de uma alteração visual importante com a escavação. Elas podem ser congruentes ou incongruentes. A gente vai mostrar no próximo slide. Congruente quando a linha da retina externa acompanha a escavação da coroide. Incongruente quando a escavação da coroide ela faz uma concavidade e a linha da retina externa continua. Geralmente a incongruente, ou seja, que não mantém a sequência, é pior, porque gera um espaço cavitário entre a retina externa e o epitélio pigmentado e a partir daí a coriocapilar, a nutrição da coriocapilar à retina externa é pior. A escavação de coroide pode estar associada a outras doenças, não é só idiopática. Por exemplo, o osteoma de coroide tem relatos com escavação coroidiana focal e várias outras. Aqui, por exemplo, a gente vê que na angiografia não tem nenhuma alteração, e olha aqui, ó, uma baita escavação de coroide focal, subfoveal, congruente. A retina externa acompanha. Então, quando é incongruente, ou seja, está aqui, ó, tem uma cavitação entre a retina externa e a escavação, normalmente você tem alguma alteração de pigmentação na retinografia, no fundo de olho. E isso aqui é pior porque, como eu falei, a coriocapilar está aqui, está mais longe da retina externa, vai gerar mais isquemia e atrofia. Ô, Japi, Fale.
tira uma dúvida minha. As situações, tanto congruente quanto incongruente, pode levar à formação de membrana vascular por mecanismo compressivo? Pode. Todas as Certo, mas duas. aí, no caso, a resposta, por exemplo, a anti-VEGF em relação Não às tem, duas. tem relatos de caso, não tem nenhum trabalho minimamente, com número mínimo de casos com escavação coroidiana focal e membrana neovascular. São relatos de casos isolados. Então, Sim. a gente afirmar qualquer coisa se responde bem a X, Y ou Z é errático. Não tem como dizer. Não tem nenhum trabalho que tenha, por exemplo, 30 casos. Não tem. Entendi. Então, é mais raro e isso ainda tem que juntar mais casos. Uhum. Então, teoricamente, formou uma membrana anti-VEGF, ponto. Agora, é meio empírico, né? Vamos ver se dá certo ou não. Mas é o mesmo princípio das paquicoroidopatias, das outras. Essa última das 6, a síndrome de paquicoroide peripapilar, ela gera um aumento da espessura coroidiana mais peridiscal do que foveal. Ah, tem aumento da espessura foveal? Pode ter. Mas a gente está habituado a ver OCT, né? Vocês todos, todo mundo que está vendo aqui a aula, a grande maioria está habituado a ver OCT e a gente sabe que tem aquele padrão de peridiscal e depois temporal a mácula mais fino e que vai aumentando na região subfoveal. Já a síndrome de paquicoroide peripapilar, ou peridiscal, aqui está a fóvea, mas quando vai chegando perto do nervo, ou ela se mantém espessada ou ela até aumenta. A gente vai mostrar no slide a seguir. Então isso chama muita atenção. E normalmente os descolamentos, né, o líquido subretiniano aparece peridiscal. Pode se estender para a região subfoveal, mas normalmente aparece peridiscal. Nos casos crônicos, pode ter sinal gravitacional, mas peridiscal, não macular. Então, você pode estar diante, às vezes, de um paciente que você tem dúvida se é serosa ou não, preste atenção na coroide peridiscal, que na serosa normalmente não é mais espesso do que na fóvea, e se o sinal gravitacional de escorrida ou de calha é peridiscal também. E mais um dado que é recente, de uma estatística maior de síndrome de paquicoroide peripapilar. 80% desses pacientes são hipermetrópicos. Então, mais um dado. Ah, o paciente é míope de 10. Opa, menos provável que seja síndrome de paquicoroide peridiscal, peripapilar. O hipermetrópico tem mais isso, acha-se, tem um sentido. O hipermetrópico, a hipermetropia tem uma espessura maior da esclera, que gera maior pressão hidrostática nas vorticosas, que se anastomosam e acabam causando mais, em torno do disco óptico, as anastomoses das vorticosas. Então tudo faz sentido. A teoria do Spade faz sentido. Então aqui, uma paquicoroide peripapilar, olha que bonito. Um descolamento seroso na retinografia. Um vazamento com um descolamento seroso, aqui a gente consegue ver a borda, peridiscal. Uma endocianina mostrando áreas de vazamento que não são pólipos, áreas de vazamento peridiscais. Na autofluor, aqui a gente consegue ver também uma área mais escura de hipoalto por causa do descolamento seroso. E olha aqui, ó, o descolamento seroso, e olha o tamanho dessa coroide, que normalmente é para ser fina. Era do mesmo tamanho da coroide subfoveal. E com paquivasos, onde está aqui o asterisco. Então, isso é um clássico síndrome de paquicoroide peripapilar.